Na modelagem e no estudo de fenômenos periódicos, em geral, os modelos associados fazem uso de funções trigonométricas. Nesse sentido, considere um experimento realizado em laboratório, em que uma planta foi colocada em uma estufa, onde a temperatura é controlável. O experimento consiste em observar alterações nas características dessa planta ao ser submetida a variações de temperatura. Agora vem a parte mais importante, mais direta para o problema. Porque o resto é importante, a contextualização. Durante 24 horas, então esse vai ser o meu intervalo total, não pode passar, não serve valores abaixo de zero, né? Nem abaixo de 1, na verdade, né? Não é de zero, e nem maiores que 24. Eu vou analisar em um período de um dia, 24 horas. Então, durante 24 horas, a temperatura T de x da estufa variou de acordo com a função T de x igual a 20 menos 10 vezes o seno de π vezes x sobre 4, em que x é medido em hora. Questão super bem escrita, né? Outro dia eu estava fazendo questões aí que o cara não falava. O x com a unidade de medida, você tinha que deduzir sozinho. Questão super bem escrita. E aqui, ó, variando no intervalo, que está escrito aqui, 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 24, eu prefiro ler assim, ó, x de 0 até 24, né? X de 0 até 24. Então, é esse o meu domínio. Domínio o quê? São todos os valores de x que eu posso usar, tá? Então, é medido em hora. Então, o que vai acontecer? Ele só pode assumir valores. Se é medido em hora e é de 0 a 24, durante 24 horas, ele pode assumir 0 hora, que é quando começou a marcar, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, até 24 horas, que seria meia-noite, né? Durante esse experimento, observe que inclui o 0 e inclui o 24. Durante esse experimento, quantas vezes a temperatura na estufa atingiu seu valor mínimo? Então, vou usar uma ideia também bem recorrente no Enem, é quando que uma função trigonométrica atinge seu valor mínimo. Isso vai usar a propriedade que funções trigonométricas são limitadas, né? Isso que é funções trigonométricas. As funções trigonométricas, não todas, né? As funções trigonométricas, seno e cosseno, são limitadas, significa que elas têm um valor máximo e um valor mínimo. Tá? Por exemplo, aqui, ó, o seno de um certo ângulo, vou colocar θ, para não confundir ali, que aqui é a parte teórica, ele está, com certeza, não importa qual seja o θ, entre menos 1 e 1. E isso você vê claramente usando o círculo trigonométrico. O mesmo vale para o cosseno, porque eu não falei todos, porque, por exemplo, a tangente já não é limitada. Ela vai de menos infinito até mais infinito. O cosseno de θ também é preso entre menos 1 e 1. Tudo porque você tem que entender que o círculo trigonométrico é como se fosse uma ferramenta. Você usa ele direto em tanto questões de física quanto de química. Às vezes, talvez até de física, não sei. De química. Né? Eu falei física e matemática. Talvez até de química. Círculo trigonométrico. O que ele é? Ele é um círculo de raio unitário. O quê? Unidade, não tem unidade. É sem unidade, é alguma coisa que você estiver trabalhando. O raio dele é 1. Você tem aqui o eixo vertical, é conhecido como eixo dos senos, o eixo horizontal dos cossenos, e você vai andando aqui por essa estrada, gosto de falar circular, e vai aumentando aqui o valor. Vamos colocar em radianos, já que aqui ele usou pi, então ele falou que está em radianos, o ângulo. Não, mas vamos supor que esteja, porque tem um π aqui. Aí aqui vai ser o 90 graus, que é o π sobre 2. Aqui é o 180 graus, que é o π. Né? Se você não souber converter de graus para radianos, fácil fazer uma regra de 3. 180 graus equivale a π. Tantos graus equivale a x. Aí você acha a conversão. Basta usar com base a relação de 180 equivale a π. Aqui é o zero. Deixa eu apagar isso aqui, não confundir agora. Aí aqui vem o 3π sobre 2, né? O π sobre 2 é 90. Então, do 90, 1π sobre 2. Mais 90, 2π sobre 2, que é o π. 3π sobre 2. Aqui é o 4π sobre 2. Quando volta aqui, eu caio no mesmo ponto que o zero, que é o 2π. E continua, tá? Se eu quiser começar a dar outra volta, eu posso, somando sempre π sobre 2. Mas basta ver que aqui, ó, também é o 3π, esse ponto aqui, ó, porque eu vou andando. E esse aqui depois vai ser o 4π. Aqui, se eu pegar, ó, 2π, se eu andar mais π sobre 2, esse aqui é 4π sobre 2, esse aqui é o 5π sobre 2. E por aí vai. Esse aqui é o 6π sobre 2, esse aqui é o 7π sobre 2. E pode andar para trás também, pode andar... O sentido positivo é definido como o sentido anti-horário. Se você rodar ele para cá, você vai diminuindo e pode inclusive ter arcos negativos. Não tem problema. Então é essa propriedade que você vai usar aqui. As duas, que a função é limitada, então o valor mínimo que o seno ou o cosseno, não importa qual seja o ângulo, que a função seno atinge é menos 1.
e a função cosseno atinge o máximo e o que o seno e o cosseno pode atingir é 1. Dito isso, eu vou primeiro concluir para qual valor do seno de π sobre vezes x sobre 4, vou pensar com a função seno, que a temperatura atinge seu valor mínimo. Observe que é 20 menos 10 vezes o valor do seno. Observe que tem um menos aqui. Muita gente pode confundir e falar assim, não, quando o seno tiver seu valor máximo, a temperatura é máxima. Então, quando você tiver seu valor mínimo, a temperatura é mínima. Não é sempre. Aqui é um caso que derrubaria essas pessoas. Por quê? Tem um menos. Então, o valor mínimo vai ser quando o seno tiver o valor máximo, que é 1, que vai ser 20 menos 10 vezes 1, vai ser a temperatura de 10. Se eu colocar o valor mínimo para o seno, que é menos 1, vai ficar 20 menos 10 vezes menos 1, que vai dar 20 mais 10, que vai ter menos vezes menos com menos, e vai dar 30 graus. Então, quando o seno vale menos 1, a temperatura é 30 graus Celsius. Não falou se a temperatura é em graus Celsius. A temperatura é 30. Tá? Deve ser graus Celsius. Vamos supor graus Celsius, já que não especificou. Então, cuidado. Se fosse 20 mais 10 seno, aí sim eu concordo com você, que a mínima seria quando o seno tivesse o valor mínimo, que é menos 1. Mas como é 20 menos 10, a temperatura mínima na estufa vai ser quando o seno for máximo, ou seja, quando o seno valer 1. Então, vamos começar com esse raciocínio aqui. Para a temperatura ser mínima, o seno deve assumir, né, nessa questão, colocar nessa questão para o professor não achar que é sempre, nessa questão, para a temperatura ser mínima, o seno deve assumir seu valor máximo. Isto é, Então, a primeira coisa que eu vou afirmar é que eu quero quer saber quantas vezes atingiu seu valor mínimo. Ela vai atingir seu valor mínimo sempre que o seno de π vezes x sobre 4 for igual a 1. Que temperatura vai ser essa? A temperatura de 10 graus, supondo que é graus Celsius, que eu acho que ele não falou mesmo, né? Vai ser a temperatura 10, tá? Que é quando aqui é 1, vai ficar 20 menos 10 vezes 1, que é a temperatura 10. Observe que se o seno for menos 1, a temperatura vai para 30. Então é quando o seno é 1. Por causa desse menos, a temperatura mínima é quando o seno atinge seu valor máximo. Primeira coisa que você podia ser derrubada é isso. Então presta atenção se é menos ou mais ali. Pensa antes de falar que tem que ser o valor mínimo ou máximo da função seno. E lembre que a função seno e a cosseno, que às vezes vai aparecer com cosseno, tem valor mínimo e máximo. Elas são limitadas. Beleza, eu tenho que descobrir todos os valores de x, que são os valores que vão de 0 até 24, de hora em hora, né? Valores naturais, 0 a 24. Natural, eu não vou entrar na discussão do zero aí, enfim. São os valores de 0 a 24, inteiros, vamos falar logo inteiros. Para não dar discussão. 0 a 24, de 0 até 24. E eu quero saber quais são os valores de x desses aí, desses 25 possíveis valores, né? Porque conta o zero, que faz com que o seno seja 1. Como que eu faço isso? Eu vou pegar na primeira vez positivo que o seno vai dar 1. O seno dá 1 quando, gente? Eu não falei isso. Aqui você vai andando com um ângulo, você vai andando pela pista circular. Quando você para em algum lugar, tem uma certa abertura aqui, ângulo θ, digamos. Como que eu sei o seno e o cosseno? Como que é definido? Como que são definidos o seno e o cosseno de um ângulo θ qualquer aqui? Você projeta esse ponto onde você parou na estrada, na estradinha do seno, que é essa vertical, e esse ponto aqui onde caiu é o seno, é definido como seno de θ. Observe que aqui, ó, na estrada do seno e cosseno, aqui é o zero. Eu falo estrada, gente, é só uma. Não é formal isso, não. É porque eu gosto de imaginar como se aqui fosse um mapa visto de cima e tem uma estrada circular e duas que cortam. E cada uma tem a sua medida lá, tem as plaquinhas, quilômetro 13, quilômetro 15, quilômetro 25, não é isso? Você vai andando na estrada. Eu associo essa ideia, tá? Isso que eu falo de estrada é informal, é da minha cabeça. É só para você fazer uma analogia para entender melhor. Eu acho que ajuda. Então, e quando você projeta esse ponto aqui no eixo dos cossenos, esse valor que bate aqui é definido como o cosseno de θ. Mas observe que se você for andando, se você para que o seno seja 1, você tem que parar aqui, ó. Você tem que parar aqui. Por quê? Quando você projeta no cosseno, vai dar aqui no zero, mas quando você projeta no seno, quando você já está em cima da estrada do seno,
cai bem aqui, que é o valor 1, porque o raio do círculo trigonométrico é unitário. Então, aqui é o marco 1 da estrada do cosseno, aqui é o menos 1. Aqui é o marco 1 na estrada do seno e aqui é o menos 1. Tá? Então, a estrada do seno tem as suas plaquinhas de marcação, a estrada do cosseno tem as suas próprias plaquinhas, elas coincidem aqui no zero, né? E a estrada circular tem as suas infinitas plaquinhas aí, porque eu falei, os lugares têm várias placas, cada lugar tem infinitas placas, né, que representam. Então, perceba que sempre que ele passar nesse ponto aqui, é o ponto que me interessa para essa questão, que é quando o seno vale 1. Então, para o seno valer 1, a primeira vez que ele passa positiva, né, quando o valor que está dentro do seno é π sobre 2, que é 90 graus. Quando o valor que está dentro do parênteses do seno for igual a π sobre 2, ele vale 1. Então, vamos colocar aqui, ó, que primeiro caso é π vezes x sobre 4. É isso? Tem que ser igual a... Então, eu sei que o seno disso tem que ser 1. Portanto, o isso tem que ser 90, ou seja, π sobre 2 radianos. E aí você vai encontrar que para π sobre 2 radianos, corta aqui, multiplica por 2, aqui fica 1, aqui fica 2, esse 2 passa multiplicando, e você vai encontrar que o primeiro momento que a temperatura é mínima, que é a temperatura de 10 graus Celsius, ou 10, enfim, 10, é no 2 vezes 1, 2, 2 horas. Essa é a primeira vez. Observe que eu poderia tentar aqui para trás, né? Voltar aqui, ó, no menos 3π sobre 2, só que vai dar negativo. Eu vou ter que falar que isso é igual a um valor negativo e com certeza vai dar um x negativo, né? Porque π vezes x sobre 4 igual a algum valor, um arco negativo, com certeza vai dar um x negativo. Como o x só pode ir do 0 a 24, eu nem pensei em ir para trás. Eu já peguei no 0 e peguei o primeiro valor, primeiro ponto, primeira vez na estrada. Eu vou girando a estrada quantas vezes eu quiser. O ciclo é infinito, eu posso ficar girando aqui infinitamente. Como eu falei, aqui vale π sobre 2. Na próxima passagem vale 5π sobre 2. Então, você tem que entender que ele é periódico, ele vai repetindo. E quando é que repete o valor 1? Sempre que agora eu dê mais uma volta completa. Se eu continuar andando, ó, andei na estrada aqui, parei no π sobre 2, que é quando o seno vale 1. Vou andando, percebe que o seno vai diminuindo, ó, o seno é sempre a projeção nesse eixo, até que ele chega no menos 1, aí vai subindo de novo, fui andando. Cruzei aqui de novo aí o início, cheguei no 2π, continuo andando, parei aqui de novo. Agora eu já peguei o π sobre 2 mais 2π, né? Porque cada volta eu acrescento 2π, que é 360 graus. Então, se eu sair do π sobre 2, dei uma volta completa e parei aqui de novo, ele é o π sobre 2 mais 2π. Eu quero que você já comece a pensar em 2π. Eu quero que você já comece a enxergar o 2π, que eu vou sempre somar 2π, como 4π sobre 2. Que é 2π, tá vendo? Só que fica mais fácil somar com o valor anterior, que é o 5π sobre 2. Então, o próximo número que eu vou testar aqui, que também faz a temperatura ser mínima, porque também faz o x de blá 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 ser 1, é quando esse valor aqui, o blá blá blá, que é o π vezes x sobre 4, que é o valor dentro do parênteses, para o seno dá 1, é quando ele é o 5π sobre 2, que é o π sobre 2 depois de mais uma volta. Ele de novo vai ter o seno valendo 1. Essa é a ideia da periodicidade. De tempos em tempos, o valor se repete. De novo, corta π com π, multiplica por 2, 2 lados, aqui fica 2, aqui fica 1. Vai ficar 2 vezes 5, você vai encontrar x igual a 10 horas. 10 horas pode? Pode, é um valor que está do 0 até o 24. Eu já encontrei 2 momentos em que a temperatura atingiu o valor mínimo. Então, já elimina a letra A, que fala que é só 1. Vamos agora continuar. O que eu vou fazer? Vou sempre somando 2π, ou 4π sobre 2. Eu estou no 5π sobre 2 agora, né? Vou dar mais uma volta. Tarararararara, cair aqui de novo. Qual que é o próximo valor? Pega o 5π sobre 2, soma com 4π sobre 2, vai dar 9π sobre 2. Também representa esse ponto. E vai fazendo. X π vezes x sobre 4 é igual a 9π sobre 2. 1, 2. X igual a 18. Você pode ver que é de 8 em 8 horas. Você podia ter enxergado isso e perceber que o próximo já vai pular o 24. Mas vamos fazer por didática, enxergar que realmente vai passar, né? Você viu que tem um padrão aqui, ó. Como é periódico, provavelmente isso aqui vai se repetir. Está sempre somando 8 horas. Então, provavelmente o próximo já não vai servir, mas o certo é você tentar até acabar o domínio. Então, vamos fazer. Qual seria o próximo? Só para treinar.
Então, agora o π vezes x sobre 4, basta pegar o 9 e somar 4, né? Porque é 9π sobre 2 mais 4π sobre 2, vai dar 13π sobre 2. Corta o π, corta o 4 com 2, aqui vai o 2, e como esperado, 2 multiplica o 13, vai dar que o x seria 26 horas. Mas 26 já não convém, porque está fora do domínio. X só pode assumir valores de 0 até 24. Então, quantas vezes é que a temperatura atinge seu valor mínimo? 1, 2, 3 vezes. Gabarito, B de bola.